Olá pessoal, é o seguinte, essa aula que eu vou fazer com vocês é uma aula de uma pequena revisão, certo? Com uma correção da última atividade que nós fizemos. O assunto do teste vai ser Simple Future, Immediate Future, Modal Verbs, ok? Vai estar fácil demais. Tem mais um também que eu botei no roteiro e eu vou fazer somente a revisão. Mas o que eu vou cobrar mais é isso aqui mesmo, é só o que eu estou colocando na verdade, praticamente. Certo? Então estudem isso aqui que eu estou colocando para vocês. Bem, a correção da atividade, vou começar com a correção, certo? Letra A ficou may, letra B can, letra C may, letra D may, letra E may. Segunda questão ficou a letra C, certo? Could. Na terceira questão, que é fase 2, na verdade seria a terceira, mas eu coloquei fase 2. O primeiro ficou letra D, could. O segundo ficou should. O terceiro ficou could, letra D. O quarto ficou letra C, could. E o quinto, letra D, must. Bem, eu vou fazer o seguinte, a sexta questão aqui ficou letra A, could you help me with my homework? E o sétimo ficou a letra C, may I go to toilet, please? É o seguinte, vou fazer aqui, depois disso aqui, uma revisão pequena. Olha aí, ó, a correção do textozinho. Should, depois ficou could, may e can. Se você fez assim, tá correto, certo? Você tá bem, tá preparado. Se você errou, então procure estudar, procure pesquisar, certo? Para poder entender melhor as situações dos verbos modais, que é uma coisa mais simples e fácil de se trabalhar. Você precisa sentir o que é que está falando, entendeu? Para você estar trabalhando. O teste está fácil, não está difícil, certo? Vou fazer um testezinho bacana para vocês. O verbo modal e com o simple future, que é aquele que eu trabalho com will, e o immediate future, que é aquele que eu trabalho com going to. Tem o mesmo significado, certo? Mas eu vou começar com o verbo modal. Bem, o verbo modal can significa poder, pode, usado para capacidade física, mas usamos o can também para quando se for casos de família, casos informais, que você pode pedir a permissão com quem. Mas o certo é que quem é para capacidade física, tudo que você pode fazer com o seu corpo. Aí, aqui tem para permissão, né? Mas o certo não é para permissão. Ele está usando isso aqui porque já é membro da família, já tem conhecimento, então ele vai usar o quem para pedir permissão. O certo é que quem é para capacidade física. O passado de quem é could, significa podia, poderia, conseguiria. Ele também é para capacidade física, certo? Depois vem, ó, should. Should significa deveria. O should, eu digo para vocês que ele é usado para recomendar, para dar conselho, significa isso. A tradução de should é para recomendação. Você deveria estudar, é um conselho que eu estou te dando, então eu vou usar quem? Should. Você deveria prestar atenção, certo? Então, quando se prestar conselho, você vai usar o should. Bem, o may tem o mesmo significado do can, porém é o seguinte, que o may, ele é usado para você pedir uma permissão. Eu posso entrar? Eu posso falar com você? Eu posso ir para a rua hoje? Quando você quiser pedir uma permissão para alguém, você vai usar o may. E o passado de may, quem é? É o might. Dá uma olhada aí embaixo, ó. O might é o passado de may, certo? Aí vem o must. Must significa deve. O must significa deve, mas ele é usado para uma obrigação que você não pode fugir, certo? Você não pode fugir dessa obrigação, porque se você fugir, você vai sofrer uma consequência, certo? Ó, você deve ir no médico, você está doente, então se você não for, você vai morrer, então tem uma obrigação, é obrigação que eu estou falando no sentido de obrigação. Por exemplo, você deve pagar sua conta de luz. Por quê? Se você não pagar, vão cortar, certo? Então, o must ele é usado para uma obrigação, significa deve. O should, deveria, é usado para recomendação. E o must para obrigação, porque se você não fizer, você vai sofrer uma penalidade, uma consequência, certo? Pelo seu ato. Então, é por isso que a diferença de should e must é essa, tá bom? Bem, eu vou falar agora sobre o Simple Future e Immediate Future. Bem, os dois têm o mesmo significado praticamente. Eles levam o verbo, a mesma função. Ele leva o verbo que tiver depois dele para o futuro. Só que o Simple Future, o verbo auxiliar, é o will. E no Immediate Future é aquele que eu trabalho com going to. O to be mais going to.
Ou seja, o verbo to be com going to aqui não tem tradução. Ele está levando o verbo que vier depois dele para o futuro. Então, aqui tem I will dance, eu dançarei. I am going to dance significa eu dançarei também. Para o professor, todos dois é o mesmo futuro? Sim, mas o futuro imediato, ele é para um futuro que é agora, que vai acontecer agora. E o futuro simples é um futuro que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, entendeu? Então é uma coisa mais prolongada. Mas você pode estar usando os dois na conversação sem problema nenhum. Mas observe que a estrutura gramatical são completamente diferentes. Um eu trabalho com o verbo auxiliar will, que é o simple future, e o outro eu trabalho com o verbo to be e o going to, que não tem tradução. Então, se você observar aqui, ó, I am going to dance. Se você traduzir I am going to, você não vai conseguir. Você vai ter que usar o verbo que está depois, o dance, para poder fazer a tradução. Então, vai saber que ele está no futuro, certo? Então, you are going to. Só que é o seguinte, na forma interrogativa, quando for o simple future, o verbo auxiliar will vem para frente. Não estava I will, agora vai ficar will I. Will I dance? Will you dance? Will she dance? Will he dance? Will it dance? Tá vendo aqui? Só que eu fiz isso, botei na frente e não tirei o will aqui de trás. Vocês vão tirar. Eu só fiz para mostrar para vocês. Eu tirei o will. Não tinha you will dance, então ficou will you dance. Você vai tirar esse will que tá aí, ó, depois de you. Will he? Eu voltei lá, entendeu? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Na forma interrogativa, o que é que acontece? Na forma interrogativa, você vai fazer o seguinte, você vai só botar o verbo auxiliar na frente. E quando tiver quando for o futuro imediato, o verbo to be que vem para frente, vai ficar am I going to? Mas deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar, certo? Vou voltar para o slide anterior. Aí, ó, voltando aqui. O slide anterior, ok? Aqui está dizendo o seguinte, ó. Voltando aqui, observe, forma interrogativa. Fui para negativa, mas estou voltando à interrogativa. Olha aqui no futuro immediate, ou futuro imediato. Tá? Am I going to? O going to ficou normal, só que mudou foi o am que veio para frente do i do sujeito. Am I going to dance? E o dance ficou no lugar dele, ó. Aqui ficou na interrogativa, are you going to dance? Se você não botar going to, não tá certo, tá? Se você botar going e não botar o to, tá errado. Is he going to? Is she going to dance? Is it going to dance? Are we going to dance? Are you going to dance? Are they going to dance? Forma interrogativa. Bem, na forma negativa você vai trabalhar com will not, ou melhor, na forma do simple future negativa, você vai botar won't. Won't é a forma contraída do will not. Para não botar o will not, coloca logo o won't. Mas se você quiser colocar o will not, se precisar, e se for pedido no teste, você coloca. Então tá aí, ó. I will not, ou seja, I won't dance. You won't dance, he won't dance, she won't dance. It won't dance, we won't dance, you won't dance e they won't dance. Na forma negativa do futuro imediato ou immediate future, você vai colocar apenas o not depois do verbo to be. Ou escrever na forma contraída, como eu coloquei aqui, ó. I am not going to dance, normal. E na forma negativa, you aren't going to dance. He isn't. Mas se você colocar you are not going to dance, está certo, não está errado. Se você colocar he is not, tá certo, going to dance, não está errado. He isn't going to dance ou he is not going to dance, está certo, certo? Então observe que o simple future, para ser simple future tem que ter o will. Para ser immediate future vai ter que ter o sujeito, o verbo to be, am, is ou are e o going to, para depois vir um verbo, certo? Então isso aí vai ser o assunto do teste de vocês, preste atenção, vai lá no YouTube, faz uma pesquisa, dá uma estudada e qualquer coisa vocês entrem em contato. Eu vou estar auxiliando vocês no dia do teste, ok? Obrigado aí pela atenção e espero que vocês estejam assistindo as aulas, as videoaulas. Provavelmente mês que vem nós começamos a nossa aula, retomamos a escola com fé em Deus. Salientando que as pessoas que pegaram o coronavírus já estão curadas, só tem apenas 2, certo? Então na próxima aula é o teste, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.